Se numa das mãos eu tiver a liberdade, não só de expressão, mas o livre pensamento crítico, independente dos dogmas científicos ou religiosos. Eu já falei nisso em vídeos anteriores. E na outra mão eu tiver a preocupação de acariciar as mentes duras que não entendem ou que não têm a predisposição de entender, eu fico com a primeira alternativa. Num vídeo anterior, em um dos vídeos anteriores, eu comentei com vocês, em nível de opinião, a nossa liberdade para questionar tanto aos cientistas, a comunidade científica, quanto a religião. Nós sabemos que em nível religioso, sobretudo na questão dogmática, muitos líderes religiosos apontam que questionar a Deus, pôr em pauta e em dúvida, sob questionamento, a palavra divina, isto já consiste em cair em pecado. A prerrogativa é a de que Deus não se agradará e porventura não te abençoará se tu questionares, se tu colocares em dúvida seus preceitos. Em uma outra ocasião, então, como dito, eu comentei junto a vocês que se o Criador fez-nos sua imagem conforme sua semelhança, significa isto também que Ele nos deu a inteligência, obviamente, para que a usássemos. Portanto, questioná-lo seria intrínseco a essa natureza racional. E alguém me disse assim, aliás com muita pertinência, essa pessoa que me falou, que vou colocar aqui para com vocês, ela tem razão no que ela disse. Ela disse assim: mas hoje a igreja está muito mais receptiva a questionamentos. Hoje, tanto é que os padres e pastores, muitos deles fazem um trabalho praticamente coach, um treinamento com casais, famílias. É praticamente um trabalho psicológico. Ok. Essa pessoa tem razão no que disse. E eu respondi da seguinte maneira: de fato, alguns padres e pastores já tomam a iniciativa de chamar o seu mentorado, digamos assim, espiritual sobretudo, e pôr as cartas na mesa, discutir, conversar sobre, dentro dos paradigmas, digamos assim, religiosos, o que dá para resolver em nível de relacionamentos e daí por diante. Isto eu penso da seguinte maneira. Nem sempre foi assim. Nós não podemos nos esquecer
de duas questões. Primeiro, ainda há um certo conservadorismo dentro das igrejas e muitos mentores, padres e pastores, aliás, que seguem afirmando que questionar a palavra de Deus, quer dizer, a Bíblia, né, não é do agrado do Senhor, porque a palavra é perfeita, portanto nada pode ser agregado e muito menos deva esse conteúdo ser questionado. E também não podemos nos esquecer, essa é a primeira coisa. A segunda coisa da qual não podemos nos esquecer é que a Idade Média com certeza não foi um bom momento para se viver na história da humanidade. Como todos sabemos, houve a Inquisição, a caça às bruxas, a pena máxima aos hereges, muitas vezes estes sendo simplesmente homens pensadores ou mulheres liberais que não levavam a vida de acordo com a vontade do dogma. Lembremos-nos de que a igreja naqueles tempos também era governo, portanto tu não tinhas apenas a palavra de Deus a seguir, tu tinhas uma constituição, um conjunto de leis. Eu não sei se eu posso mencionar como sendo leis clericais, cléricas, pode ser que sim. Acima de tudo, nós tínhamos mais do que a palavra de Deus, nós tínhamos uma espécie de conjunto de leis, como hoje temos a Constituição Federal, por exemplo. Saiu dos trilhos, tu recebes uma punição de acordo com o crime cometido. Porém, os crimes, por exemplo, as bruxas ou os filósofos da Idade Média ou mesmo da Idade Moderna, eu diria que seriam crimes de heresia. Vamos vamos voltar um pouco mais no tempo. Pesquisem aí quais foram os crimes cometidos por Jesus Cristo para que Roma o condenasse à pena máxima, a crucificação. Heresia. O mesmo crime filosófico, digamos assim, que condenou as bruxas, o que nunca foram, as mulheres da Idade Média, os filósofos, crime de heresia. Tá? Eram apenas o que essas pessoas faziam, eles não seguiam o dogma, não viviam de acordo com o dogma católico. Bom, não me cabe aqui enumerar os métodos de tortura empreendidos pela Igreja Católica daquele tempo. Não creio, inclusive, que os católicos de hoje em dia, os líderes, não creio que eles tenham orgulho do que seus antecessores manifestaram na Terra. Mas não me cabe aqui enumerar os métodos, os 10 mais, digamos assim, métodos de tortura. Cara, mais do que a purga, eu acredito que o que mais valia ali era uma intimidação junto à população, para com a população, como quem diz, faça o mesmo e acabe da mesma maneira. Por exemplo, uma das mais cruéis, todas eram muito cruéis, mas uma das mais cruéis formas de tortura e pena máxima eu considero aquela morte por como é que é?
eles empalavam as pessoas. Eu não vou relatar aqui os pormenores abjetos dessa terrível forma de ter fim. Enfim, pessoal, este vídeo era mais mesmo para ser um adendo, bem rápido mesmo. Agradeço a vocês pela participação, pela audiência. Deixem seu like, seu dislike no caso de não gostarem. Comentem, compartilhem, marquem amigos. E muito obrigado mais uma vez por estarem comigo. Até o próximo encontro.